Alguns dos seus problemas são muito mais fáceis de serem solucionados do que você imagina. Mas muitos deles você não consegue resolver porque você tem medo de se posicionar. Você acha que posicionamento é briga? Não sei, uma discussão mais calorosa ou uma discussão com, como que eu posso dizer, com ofensas? E não, posicionamento não é isso. Se posicionar é deixar claro quais são os seus valores, os seus princípios, o que você acredita, não acredita, o que você concorda, não concorda, o que você aceita na sua vida e o que você não aceita. E se posicionando, você consegue impor limites. E aqui eu vou te dar uma virada de chave, já que vocês gostam tanto de virada de chave. Quanto mais você se posiciona, mais você fortalece a sua identidade. Posicionamento fortalece identidade. Ou seja, sendo assim, quanto menos você se posiciona, mais fragilizada a sua identidade fica, se torna, entende? Então, quando você se posiciona, você fortalece a sua identidade. Quando você deixa de se posicionar, quando você tem medo de se posicionar, isso significa que você vai fragilizando cada vez mais a sua identidade, muitas vezes até perdê-la totalmente. Só que, na verdade, eu quero expor para você algo que você talvez não saiba. Pode ser que você se pergunte, por que eu não consigo me posicionar? Eu não consigo entender por que eu tenho esse medo de me posicionar. Eu até me comunico bem, eu falo aquilo que eu gosto, eu falo aquilo que eu não gosto. Mas quando é para eu me posicionar, quando eu preciso colocar ali o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu aceito, o que eu não aceito, ou colocar ali o que eu acredito ser certo ou errado, os meus valores ou os meus princípios, eu fico com medo, eu fico travada, eu não consigo ir adiante, eu não consigo entender o porquê que eu tenho medo de me posicionar. E eu vou te explicar. Você não tem medo de se posicionar. Você diz que você não se posiciona porque você tem medo da briga, do embate, da discussão, você tem medo de ofender, você tem medo de passar do ponto. Mas deixa eu te explicar e deixar bem claro aqui o porquê que você tem medo de se posicionar. Você não tem medo do embate, você não tem medo da discussão, você não tem medo da briga em si. O que você tem medo, na verdade, é de ser rejeitada. O que você tem medo é de não ser validada. O que você tem medo é de ser ignorada. O que você tem medo é de ser anulada, abandonada, sabe? Reviver aquele sentimento de abandono. E às vezes você não faz nem ideia disso, mas toda vez que você precisa se posicionar, você pensa, melhor eu não desagradar. Melhor eu não falar nada para não criar uma situação. Para não ficar um clima ruim. Por quê? Porque essas situações, na verdade, ativam em você gatilhos de feridas emocionais, de traumas que ainda não foram tratados. E isso só será solucionado quando você se decidir e encarar o processo de cura, de libertação de todos esses traumas, dessas feridas emocionais que ainda te impedem de prosseguir, de dar o próximo passo, de se posicionar, de fortalecer a sua identidade para que você consiga alcançar os resultados que você deseja em qualquer área da sua vida. O posicionamento ele é extremamente importante, não só nos negócios, não só nas empresas, não só no seu casamento, mas ele é em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. É importante que você se posicione bem com as suas amigas, é importante que você se posicione bem no seu relacionamento amoroso, é importante que você se posicione bem com seus filhos, é importante que você se posicione bem nos seus negócios ou na sua empresa, com seus colaboradores. O posicionamento, ele faz parte do relacionamento. É importante que você se posicione bem nas redes sociais para ofertar, para demonstrar o seu negócio, o seu trabalho, o seu serviço. O posicionamento ele é extremamente importante. E em todo momento, e em todas as áreas que você se posiciona, você fortalece a sua identidade. E aí você não se posiciona, como eu mencionei, porque na verdade você tem medo de reviver tudo que você viveu um dia. E esse um dia pode ter sido lá na sua infância, na sua adolescência, durante a juventude, entende? E até mesmo na sua vida adulta. Pode ser que você já tenha se sentido muito abandonada, muito rejeitada, muito criticada, muito negligenciada, entende? E aí pode ser também que todas as vezes que você se posicionava, que você falava algo, quando criança, quando adolescente, você era criticada mesmo, ou você era interrompida, ou você era anulada. Essa é a verdade. Você era anulada. E aquela anulação te ativava um sentimento de eu não sou digna, eu não tenho valor, o que eu acho pouco importa, eu tenho mesmo é que ficar calada. E melhor eu ficar calada do que eu sentir na pele essa rejeição, né? Essa restrição. Enfim, tudo isso que eu vivi na minha infância, tudo isso que eu vivi um dia que ainda me dói muito. Então saiba que tudo isso que você viveu, que você não tratou, são feridas emocionais que hoje te paralisam.
te paralisam totalmente, te mantém nesse ciclo de medo de se posicionar. Só que o que acontece? Hoje eu vou falar sobre algo bem polêmico, eu até coloquei aqui no meu roteiro. Muitas mulheres já me questionaram, inclusive, mas essa questão da mulher não se posicionar, da mulher não ter voz, é até uma questão bíblica. Bom, para você que tá chegando aqui pela primeira vez aqui no meu canal e tá assistindo a esse episódio do Rompa o Ciclo pela primeira vez, esse é o primeiro episódio que você assiste, eu quero te dizer já, deixar você saber, que todo episódio do Rompa o Ciclo, ele é baseado, fundamentado em uma história bíblica, em uma história de alguma mulher da Bíblia, tá? Eu não estou aqui para te provar nada, eu não estou aqui para pregar para você, eu não estou aqui para trazer uma heresia, nem para falar de teoria de prosperidade, nada disso. Tá? Nada disso. Eu sou uma mulher cristã, protestante, e desde quando eu decidi que eu seria uma mulher competente, proativa, uma mulher bem-sucedida, uma mulher inteligente, eu comecei a buscar por conhecimento, por acreditar na palavra, por acreditar em Deus, em Jesus Cristo, Espírito Santo, por acreditar em tudo que a Bíblia prega e diz e traz de conhecimento para nós. A Bíblia também se tornou um livro para mim de estudo. Então tudo aqui que você vê são os meus estudos, e o Rompa o Ciclo foi de fato um quadro que Deus me pediu, colocou no meu coração, e eu venho trazendo todo esse conteúdo com lições extremamente importantes para vocês. Então mulheres já vieram me dizer, mas a própria Bíblia contribuiu, né, com esse sistema, com esse comportamento. E aqui eu já quero te dizer a primeira coisa: se você repete isso, ou se você acredita nessa narrativa, é porque você não lê a Bíblia. E se você já leu, você leu de uma maneira muito superficial. Você não pegou a Bíblia para estudar, tá? Ou você leu a Bíblia, assim, só em pontos específicos, naquelas passagens mais famosas. Talvez você leu um Salmos, um Provérbios, leu ali Mateus, mas você nunca se aprofundou mesmo. Eu não sei em qual episódio do Rompa o Ciclo nós já estamos. Esse Rompa o Ciclo deve ser o 6º, e todos eles têm uma história bíblica como fundamento. Então eu te aconselho a assistir os outros, se este é o primeiro que você está assistindo, tá? Então a primeira coisa, se você acredita que a Bíblia fortalece todo esse sistema de fazer com que a mulher seja silenciada, não se posicione, não fale, não tenha voz de comando, é porque primeiro você nunca leu a Bíblia. Segundo ponto, tá? Se você repete essa narrativa, é porque você, ao ler a Bíblia, pode ser que você já leu a Bíblia, ao ler a Bíblia você não soube interpretar, ou ao ouvir, né, escutar as histórias bíblicas, você não soube diferenciar o que era costume da época com o que de fato era o ensinamento. E aí o que acontece? Os costumes da época nós deixamos lá naquela época. Os ensinamentos, eles são muito atuais. A Bíblia, a palavra, ela é viva, então servem sim para o dia de hoje. Então, eu até coloquei aqui que o primeiro passo para que você consiga romper esse ciclo do medo do posicionamento, né? Esse medo que você tem de se posicionar, para que você consiga vencer isso, você parar de acreditar nessas narrativas, tá? Porque o que acontece? Primeiro, porque o homem, ele sempre aproveitou da sua força maior, né? Porque sim, fisicamente o homem tem mais força que a mulher. Então ele sempre aproveitou disso. Então, devido aos costumes da época, que, enfim, eu não quero entrar muito nesse mérito aqui agora, porque eu não estudo história, mas, enfim, existem muitos homens que ainda foram criados com aquela mesma mentalidade de séculos passados, e aí eles querem impor isso hoje. E a gente sabe que a grande questão não é que a mulher é frágil, não é que a mulher é fraca, não é que a mulher tem que ser silenciada. A grande questão é que os homens, e eu vou deixar claro isso aqui, os homens estão precisando serem reeducados, né? É perceptível, assim, a evolução no universo feminino, a evolução das mulheres, e os homens parece que vão retroagindo, né? É um ou outro, assim, que escapa. Mas eu não vou falar de homens aqui, não. Hoje eu quero falar com você. Sabe por que eu não vou falar de homens? Porque a gente não consegue mudar o outro. Esquece, você não vai conseguir mudar seu marido. Você não vai conseguir. Não adianta você falar, não adianta. Ele só vai mudar quando ele quiser mudar. Marjorie, mas o que eu faço? Eu já me casei, e aí? Como é que eu faço? Minha filha, é você que vai ter que mudar, porque aí esse homem vai ver a mudança em você, e aí das duas uma, ou ele muda ou ele muda. Ou ele vai ter que mudar de endereço, o que eu não aconselho, eu como cristã, claro que eu não vou ficar aconselhando aqui você se separar, mas eu abro uma ressalva: se você vive um relacionamento abusivo, seja psicológico, emocional ou físico, saia desse relacionamento, tá? Porque com pessoas abusivas você não tem que lidar. Como eu ouvi uma pregadora dizendo há uns dias atrás: ore, continua orando pela pessoa, ele lá no norte, você lá no sul, você não é obrigado.
E aí, entrando nesse quesito, porque eu sei que vários líderes religiosos dizem, não, você tem que assistir, você tem que orar pro seu marido, você tá ali levando porrada, né, sendo abusada psicologicamente, emocionalmente e tudo mais, muitas vezes até fisicamente, e alguns líderes religiosos com essa mentalidade que não abandonou os costumes, fica falando pra você, não, porque você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que pagar o preço, você tem que isso, você tem que aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado com a manipulação, porque tem muitas pessoas, eu falei que ia ser polêmico, né? É polêmica atrás de polêmica. Muitas pessoas, inclusive líderes religiosos e muitas pessoas, até mesmo mulheres, tá? Não se enganem. As mulheres são as mais machistas. Utilizam disso daqui, ó. Utilizam disso daqui pra te manipular. Porque o que acontece? Eles sabem que você não vai ler isso aqui. Eles sabem que você não vai pegar a Bíblia para estudar. Então tem muitas pessoas, muitas e muitos líderes que aproveitam por estarem em cima de um púlpito, por você estar vulnerável, fragilizada, e aí eles aproveitam para te manipular. Eu costumo dizer uma coisa e você precisa entender isso o mais rápido possível, mulher. E isso não é papo de feminismo, porque eu nem sou muito adepta a isso, não. Você precisa entender o seguinte. Isso é para qualquer ser humano, tá? Não é nem só para mulher não, mas aqui eu falo com mulheres. Quanto menos conhecimento você tiver, quanto menos acesso você tiver, quanto menos desenvolvida você for, quanto mais frágil você for emocionalmente e psicologicamente, eu não tô falando de corpo físico, quanto mais dependente você for, e tudo isso acontece quando você não lê, quando você não se desenvolve, quando você não se conhece, quando você não busca o conhecimento da fonte, tá? Então, quanto mais alienada, quanto mais limitada, quanto mais frágil emocional e psicologicamente, quanto menos conhecimento você tiver, quanto menos desenvolvida você for, mais fácil vai ser de te manipular e te conduzir, te alienar, te conduzir para onde as pessoas querem. E o meu objetivo aqui, uma das minhas missões, é criar um exército de mulheres inteligentes, de mulheres sábias, de mulheres que se transformarão em referências para suas próximas gerações. Entende? Nós viemos de uma geração, eu, você aí que tem 30 mais, 35 mais, 40 mais, 45 mais, de uma geração de mulheres muito fragilizadas, emocional, psicológica e intelectualmente. Eu não estou falando do corpo físico. Nosso corpo físico, ele não preciso dizer que ele aguenta muita coisa, né? Ele aguenta muita coisa, ele gera um ser humano, ele amamenta, ele alimenta um ser humano e às vezes até mais de um. Mas o que eu estou te falando é que nós viemos de gerações de mulheres fragilizadas emocional e psicológica e intelectualmente. Mulheres vulneráveis, mulheres fracas em todas essas áreas. E aí, o que acontece? Essas mulheres, por não ter acesso ao conhecimento, não ter acesso à escola, não ter acesso ao desenvolvimento, enfim, não ter acesso a muitas coisas, elas foram sendo fragilizadas, alienadas, manipuladas, emocional, psicologicamente e, claro, também abusadas, né? Emocional, psicologicamente e intelectualmente. Então, uma coisa que você precisa fazer o mais rápido possível, se você falar, Marjorie, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não tenho conhecimento, eu não pego para ler um livro, eu não pego, desde quando eu larguei a escola, eu nunca mais li um livro, desde quando, enfim, eu vou na igreja, mas realmente eu só abro a Bíblia onde o pastor manda, e aí o que vale para mim é o que ele fala, eu nem vou estudar, eu nem vou, sabe, me inteirar daquele capítulo inteiro, o versículo que ele falou ali, a interpretação que ele deu, ali eu engoli, vambora, aceitei, vambora. Toma cuidado. Muda esse seu posicionamento hoje mesmo. Se você quer mudar de vida, muda esse posicionamento, esse comportamento. Estuda, vai direto na fonte, vai aprender. Isso é extremamente importante, tá? Se você quer perder o medo de se posicionar, se você quer entender para que Deus te criou, se você quer entender para que você foi criado, se você quer entender a força que você tem, os dons, as habilidades, que é única e exclusiva da mulher, você precisa ir na fonte. Então, boss, o primeiro passo para você romper esse ciclo, esse medo de se posicionar, é você parar de aceitar essa narrativa. Ah, porque a mulher, ela é oprimida, porque a mulher... Sim, a mulher é oprimida, mas nós não precisamos continuar oprimidas. Ah, porque a mulher, ela é anulada. Sim, nós fomos anuladas, mas nós não precisamos continuar. Hoje nós temos acesso, hoje nós temos liberdade, hoje nós podemos falar, hoje nós podemos escolher, hoje nós podemos votar, hoje nós podemos estudar, hoje nós podemos empreender, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Então presta atenção, por que você está se deixando continuar sendo manipulada? Por que você está se deixando continuar sendo alienada? Ou por que você está se deixando continuar sendo oprimida? Acorda!
Vambora, já passou essa época, não tá. Desmama, desgarra dessa narrativa aqui, que só te prejudica, que só te mantém nesse lugar de refém, de vítima, tá? Então, fique esperta com isso. E fique esperta também com líderes, pastores, pessoas religiosas que te mantêm alienada, falando pra você, não, eu tenho a palavra pra você. Não, é Deus que tem, é Jesus que tem. Então, vai direto da fonte, vai direto na fonte. Cuidado com pessoas que abusam dos seus poderes, que abusam dos seus lugares. Cuidado, gente, toma cuidado. E é por isso que o Rompa o Ciclo existe. Porque o que acontece? Muitas mulheres estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, se sentindo mais oprimidas, mais alienadas, mais impactadas com tudo isso. E aí elas se revoltam contra a Bíblia. Ah, não, porque não é a Bíblia, porque é a Bíblia, porque não sei o quê, por que Deus permitiu, por que não sei o quê. E aqui eu tô vindo pra quebrar isso, sabe? Pra romper isso. Então, hoje eu vou trazer a história de 5 irmãs. Hoje eu vou trazer a história de 5 irmãs que tiveram muita, mas muita coragem de se posicionarem. E mais, de reivindicarem um direito que na época não era delas. Hoje seria, mas naquela época não era. Então presta atenção que essa história, ela tá lá no livro de Números, capítulo 27. E aqui eu não vou espiritualizar nada não, tá? Nós vamos ler o texto e interpretar como ele está. Vamos lá, eu vou ler para vocês do 1 ao 7. Olha só. Presta atenção. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, tem um acento aqui, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram, presta atenção, grava aí esses nomes, Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eu conheço a Milca, o restante eu não conheço. Me fala aqui se você conhece alguém com esses nomes. Milca eu conheço. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés. Elas se prostraram diante de Moisés. Do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade e disseram, presta atenção, lá na época de Moisés, mulher tinha voz? Não. Mulher tinha direito? Não. Inclusive, eu vi o Rodrigo Silva falando algo muito interessante, que na cultura hebraica, judaica, um negócio assim, da cultura, acho que é judaica, posso estar enganada. A descendência, por exemplo, eu sou a filha mulher do meu pai. O meu filho não é a descendência do meu pai, é somente do meu sogro. Que interessante, né? Eu não sei se essa cultura ainda existe lá, esse costume ainda existe, mas eu achei isso muito interessante. Os filhos da filha não é descendente do pai da mulher, e sim do pai do marido da mulher. Do sogro da mulher, no caso, né? Muito interessante isso. São culturas diferentes, costumes diferentes. Olha só. Daí, costume de povos diferentes também, né? Mas vamos lá. Olha só o que elas disseram. Nosso pai morreu no deserto. Ou seja, o pai delas, das 5 irmãs, morreram no deserto. Se elas estão aqui reivindicando, provavelmente elas não tinham esposos. Elas não tinham, né, maridos. Não existia aqui nenhum marido uma da outra. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por quê? Porque os filhos, naquela época, os homens eram os que tinham direito à herança, direito à primogenitura, né? Eram os homens que tinham direitos, as mulheres não tinham. E aí elas continuam. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter um filho? Elas foram ousadas, fala sério, muita coragem. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai, ou seja, me dá as propriedades entre os parentes dos nossos pais. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Então aqui já cai por terra toda essa narrativa, todo esse discurso de que é porque Deus nunca esteve do lado das mulheres. É porque Deus permitiu que as mulheres sofressem. É porque, enfim, Deus criou o homem e depois criou a mulher para ser submissa, então a mulher não tem voz, a mulher não tem vez, a mulher não decide, a mulher não fala, a mulher não se posiciona, a mulher não luta pelos seus direitos. Isso nunca existiu. Deus ainda deixa claro aqui, para Moisés, porque Moisés era o que tinha ali, né, tete a tete com Deus. E aí Moisés só passava os recados. Deus disse, elas têm razão. Naquela época, elas têm razão. Mas essa história da Bíblia, ninguém sabe se é verdade, não sei o quê. Deixa eu te falar.
você lê livro de romance, minha filha, livro de criado pelo povo, como é que é? Livro de drama, tenha dó. Você leu Romeu e Julieta, Dom Casmurro. Aí você, sabe, você fica iludida por umas histórias e não quer acreditar em outras. Você precisa abrir a sua mente para destravar, para romper ciclos. É muito bom só querer aprender com aquilo que a gente concorda, porque isso é o que mantém muitas mulheres nesse ciclo de sofrimento, de infelicidade, de fracasso. Se disser algo que eu gosto, beleza, eu vou aprender, eu vou abrir a minha mente. Ih, não, isso aqui eu já não gostei, já... Ah, Bíblia, não, já não é de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero, não gosto quando mete Bíblia no meio. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você... Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Mas se você tem aversão à Bíblia, eu tenho certeza que alguém te machucou muito usando isso aqui como referência. Mas a culpa não é disso aqui. A culpa não é de Deus. A culpa não é desses ensinamentos aqui. O ser humano, ele erra. E ele usa o que ele quer para justificar o erro dele. Mas esse é papo também para um outro vídeo. Então, voltando aqui para a nossa história. Além de se posicionarem, de serem muito corajosas, de reivindicarem aquilo que eram delas, né? Que na época não eram delas por direito, mas hoje seria, mas enfim. Elas foram muito corajosas, se posicionaram, reivindicaram aquilo que elas acreditavam, né? Não brigaram, não fizeram um escândalo, elas chegaram lá, foram pontuais. Agora, outra coisa também que me chama atenção. Vou deixar até aqui embaixo um link sobre um episódio do Rompa o Ciclo que eu fiz sobre referências. Esse vídeo vai ser muito importante que você assista ele, tá? Mas além disso, outra coisa aqui que me chama muita atenção é elas irem falar com a pessoa certa, sabe? Muitas vezes você quer se posicionar, vou te dar um exemplo. Minha filha, ela tem 15 anos. Às vezes acontece alguma coisa na escola e ela tá naquela fase, né? Ah, eu não sei se eu falo, eu não quero ser rude, eu não quero ser sem educação. Aqui nos Estados Unidos eles usam muito essa palavra rude. Não quero ser sem educação, então ela não sabe se fala, se não fala. E aí, às vezes, eu falo, minha filha, você precisa falar. Aí ela fica, mãe, porque eu fiquei muito brava, e aí ela fez isso, e aí eu queria ter falado isso. Aí ela começa a falar um monte de coisa comigo. É, porque ela... Aí eu falo, certo, mas você disse isso tudo pra ela? Não, eu não disse. Eu falei, então não adiantou, não adianta você vir falar pra mim. Não adianta agora você tá brava, você tá irritada com isso, você deveria ter se posicionado na hora. Você deveria ter falado, ei, me respeita, eu não aceito esse tipo de comportamento comigo. Ou, ei, você não tem autorização pra falar de mim desse jeito, você não me conhece. Não adianta, às vezes você quer fazer chilique, gritar, chorar, mas falando com as pessoas erradas. Você precisa se posicionar da maneira correta, com as pessoas certas. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa explodir. Tem pessoas que guardam o que acontece para depois chegar dentro de casa, desconta aquilo ali no marido, nos filhos, nos familiares, nas amigas. Não adianta. Isso não é o certo a se fazer. Muitas vezes você viveu um problema com uma pessoa, aí você leva para outra amiga. Amiga, eu fiquei pé da vida aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí sua amiga dá a opinião dela, você fala, você não tá do meu lado, você é isso, você é aquilo. E aí gera todo um desconforto ali com a sua amiga que... Na verdade, você deveria ter se posicionado com a outra pessoa, mas agora você tá se posicionando com a sua amiga e virou mais uma treta porque você tá machucada. E na verdade, você tá jogando seu entulho emocional em cima da sua amiga. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão de posicionamento. E o mesmo pode acontecer até com seus filhos. Tem muitas mulheres que descontam a raiva do marido, não tem coragem de falar, de se posicionar com o marido, porque tem medo de ser largada, de ser abandonada, de ser rejeitada, desse homem não gostar mais dela e etc. De viver tudo que a mãe viveu. Ou por... ter todos esses gatilhos ativados, ela não quer viver os mesmos sentimentos, né? Reviver aquilo que ela reviveu na infância, de ter sido abandonada pelo pai, etc., de não ter um pai presente. Aí o que ela faz? Ao invés dela se posicionar com esse homem, não. Ela vai descontar nas filhas. Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, pra finalizar, eu quero deixar aqui pra você um alerta, tá? É um alerta. Não é um ensino. Literalmente é um alerta. Pare de acreditar em discursos que te enfraquecem. Discursos que te enfraquecem, que são acolhedores, mas que te enfraquecem, eles são lindos, eles são virais, eles se tornam populares, né? Ele te traz um afago, um aconchego, mas eles não são úteis para a sua vida, sabe? Discursos como,
eu sinto muito, você tá muito sobrecarregada, porque a mulher é muito sobrecarregada. Pro homem tudo, para as mulheres nada. Porque as mulheres sempre sofreram, sempre foram oprimidas por um sistema opressor. Pode até ter acontecido, mas hoje a gente não precisa continuar assim. O que as pessoas fizeram com a gente, não tem como a gente mudar. Eu sei que doeu, eu sei que foi ruim, eu sei que pode estar sendo ruim até hoje. Mas você pode mudar. O que você vai fazer com tudo que fizeram com você daqui pra frente? Você tem o poder de escolha, você pode continuar como refém, ou você pode vencer tudo isso, superar tudo isso, transformar tudo isso em força. Entende? Em um propósito, talvez, não sei. Mas cuidado com as narrativas que te enfraquecem. Ah, porque a mulher não pode ter sucesso. Se a mulher tiver sucesso nos negócios, ela provavelmente vai ser uma péssima mãe. Ah, porque a mulher não consegue dar conta de tudo. Ah, porque a mulher não pode ser forte, porque a mulher forte afasta as pessoas, porque a mulher forte é a mulher grossa. Outra coisa que eu coloquei aqui, ah não, porque a mulher não pode falar. Fala o marido que fala, o marido que se posiciona. A mulher fica quieta no canto dela, a mulher não tem que ficar respondendo ninguém não. Cuidado com as narrativas, com os discursos que te enfraquecem. Ah não, porque a mulher, ela não pode se posicionar, ela não pode ser aparecida, ela não pode... Mulher tem que ficar quieta, mulher tem que ficar calada. Cuidado com discursos que te enfraquecem e que você acredita. Ah, porque sempre foi assim a vida toda e nós vamos permitir que continue sendo assim? Eu não tô falando que a gente precisa sair na rua, peleca, com os peitos à mostra, com as axilas toda cabeluda. Não tô falando sobre isso não. Eu não estou falando sobre isso. Eu tô falando sobre dignidade. Eu não tô falando sobre rebeldia, sobre rebelião. Não. Eu estou falando sobre dignidade. Sobre nos posicionar, reivindicar nossos direitos da maneira correta. De uma maneira exemplar. Com virtudes, com princípios, com valores. Para que a próxima geração nos tenha como referência. E não tenha mais como referência como nós temos as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas tataravós. E às vezes você vem de um padrão familiar de mulheres que eram abusadas fisicamente, sabe? Apanhavam. E hoje você não apanha, mas você vive um relacionamento abusivo, psicológico e emocionalmente. Aí você fala assim, não, pelo menos eu não apanho. Pelo menos assim, porque minha mãe apanhou, minha avó apanhou minha bisavó, ou pelo menos meu marido não me trai. Sabe? E aí você vai aceitando migalhas. Nós precisamos, urgentemente, nos tornarmos a nova referência para as próximas gerações. E o poder dessa mudança está nas nossas mãos, na nossa escolha. Ou nós continuamos presas em ciclos que nos enfraquecem, com discursos, narrativas que nos enfraquecem e nos manipulam cada vez mais, ou nós transformamos essa realidade. E eu acredito muito em um movimento extraordinário que está acontecendo neste século e nos próximos séculos, onde as mulheres, onde novas mulheres vão construir novas histórias para se tornarem referências para as próximas gerações. Sem discurso de fragilidade, de sobrecarga, sem discurso de briga, ou você é uma coisa, ou você é outra, ou você é uma mulher feliz no casamento, ou é uma mulher bem-sucedida no seu negócio, sabe? Sem precisar fazer esse tipo de escolha que é tão cruel pra gente. E que as próximas gerações entendam que o valor delas está naquilo que ela é e não naquilo que ela faz. Então ela não precisa ficar fazendo exageradamente, exaustivamente para provar que ela é útil, que ela é inteligente, que ela é competente, que ela tem habilidade, que ela é forte, que ela é incrível. Nós não precisamos provar, porque nós já somos isso. Mas nós falaremos sobre isso em um próximo vídeo, para esse não ficar tão longo, tá? Mas tudo isso que eu trouxe para vocês, se necessário, reveja esse vídeo como uma aula. Anote tudo isso que eu tô te trazendo aqui. Mas não aceite tudo isso que é imposto, tudo que você vai aceitando, né? Vai atingindo diretamente o seu emocional que já está abalado para continuar te manipulando e continuar te mantendo como uma refém frágil, né? Uma mulher sobrecarregada, oprimida. Toma cuidado com esse tipo de discurso. E comece a rejeitar esse tipo de discurso. Para quê? Para você ir enfraquecendo
esse ciclo de medo de se posicionar. Essa insegurança, tudo isso que vai gerando sentimentos tão ruins, que vai te deixando cada vez mais frágil emocionalmente, que vai te deixando cada vez mais bloqueada, cada vez mais travada e cada vez mais limitada. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns vídeos, mas eu vou deixar, na verdade, o link da playlist do Rompa o Ciclo, para você maratonar, estudar, porque são verdadeiras aulas, tá? Verdadeiras aulas. Isso aqui é uma mentoria de desenvolvimento pessoal para mulheres. Para que você, mulher, não só se torne a mulher que você sempre sonhou em ser, mas para que você também se sinta capaz de fazer o que precisa ser feito para construir a vida que você sonha em viver, em desfrutar. Eu te vejo no próximo Rompa o Ciclo. Não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se ele foi útil para você. Compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe no grupo das suas amigas, tá? Convide mais mulheres a viverem essa transformação. Convidem mais mulheres para esse exército de mulheres que serão a nova referência para as próximas gerações. Tudo bem? Um beijo e até o próximo vídeo.